formação da nossa cultura espiritual. E é importante a gente compreender um detalhe: como nós formamos a nossa cultura, né? A cultura é a forma, o conhecimento, as informações, o conceito, tudo aquilo que você tem que te conduz na sua forma de ser, na sua forma de falar. Você fala conforme a sua cultura, você age conforme a sua cultura, você pensa de acordo com a sua cultura. Então, por exemplo, nós temos uma cultura, digamos assim, doutrinária. Você se comporta diante dessa cultura, do seu entendimento e tal. Outro, em tal parte do planeta, tem outra cultura e age de outra forma, de acordo com os entendimentos, os conhecimentos que formaram a sua cultura naquele local. Então, veja, cada um age de acordo com a sua cultura. E como é formada a nossa cultura? São conhecimentos que são nos passados. Por exemplo, nós temos no Brasil uma raiz evangélica e católica evangélica, né? Cristã, nós chamamos assim. Essa cultura, essas informações, formou o nosso berço, como nós falamos, assim, da forma bem simplória de se colocar. Então a gente age dentro desse princípio, dentro desse conhecimento formado em nós mesmos e que se tornou a nossa cultura individualizada e coletiva, porque todos agem da mesma forma. Então a gente tem aquele receio, quer pegar, quer isso, quer aquilo, tudo porque pensamos assim. Porque nossa cultura foi formada dessa forma. E vejam bem, a nossa cultura se torna estacionada em nós mesmos se a gente digamos em outros termos, né, se acomoda dentro da forma que somos. Você passa a viver dentro daquela base, daquela forma ali, não se preocupa em agregar valores, não se preocupa em conhecer novos fatos, não se preocupa em conhecer como as coisas acontecem. E o que veio para vocês nesse instante, que traz para vocês nesse momento? Traz para vocês novas informações. Olha, além dessa cultura que você tem, do evangelho que você já conhece, que você interpretou em sua individualidade, existem mais informações para você agregar à sua cultura. Você vai agregar à sua cultura que existe um mundo espiritual paralelo, e que esse mundo espiritual que está aqui do lado nosso, e do lado nosso vivem espíritos de luz e espíritos inferiores, espíritos sofredores, né? Que a pessoa morre, o corpo vai para a terra, mas a pessoa vive do outro lado com sentimentos, com pensamentos, com inteligência, da mesma forma como se existisse, como se nada tivesse acontecido. Para que vocês possam compreender essa parte que eles falam. Quando a pessoa morre, sai do seu corpo, ele sai do corpo da sua forma espiritual, mas ele sai do seu corpo espiritual. Aí ele sente, ele pensa, tudo como se ele estivesse vivo. Por quê? Porque todo pensamento, todo sentimento, todas as sensações está no corpo espiritual. A memória, o raciocínio, a inteligência está no corpo espiritual, não está na carne, no osso e no sangue não. Porque a carne, o osso e o sangue não pensam, sentem estímulos, se movimenta pela energia política que o espírito traz, nós chamamos de fluido mental. Então esses estímulos é que movimentam o corpo físico, né? Então, todo o seu ser é espiritual, todo o nosso ser é espiritual. Então, precisamos compreender. Então, eu sou um espírito dentro de um corpo físico. Eu sou um espírito que tem um corpo com carne, osso e sangue. Então, isso que nós temos que pensar, primeiramente. Nós somos seres espirituais, todas as pessoas são seres espirituais. Quando morre a sua roupagem física, né, que vai para da terra, esse ser espiritual que fica na sua morada eterna, que é o mundo dos espíritos, e que o mundo dos espíritos divide em várias camadas superiores e camadas inferiores. E a gente vai para a camada que a gente se preparar enquanto estamos encarnados. Então, para que vocês possam compreender assim, da forma mais simples que a gente coloca, né? Então, você vai se condicionar na sua ainda encarnada, como espírito que tem carne, espírito encarnado, para que quando você desencarnar, você possa estar numa condição de ir para um lugar melhor, para uma dimensão melhor do mundo dos espíritos. Por que digo isso? Né? Porque tem pessoas que desencarnam, não têm condições de ser levadas a uma casa transitória. Ele está tão apegado às energias superiores da Terra, está tão apegado às energias superiores da Terra, que ele não pode sequer ser socorrido pelo seu mentor, ele não pode ser levado para uma casa transitória, uma colônia espiritual, com um socorro, porque o corpo dele é pesado, mas é negativo demais.
Então o que ele fez na Terra? Em vez de evoluir, ele desceu. Em vez de estar numa posição que nós chamamos de posição de equilíbrio, o ponto de equilíbrio energético do nosso espírito, do nosso corpo e da nossa mente. Então você tem que crescer em níveis vibratórios para o bem, para o amor, para a luz, para a bondade, né? Porque a bondade é reflexo da luz que está em seu corpo e sua mente. Então você vai crescendo nessas condições. Se a pessoa, ao invés de crescer para o bem, ela cresce para o mal, ela até cresce, né? Indo para o mal, aí ela vai se agarrar e vai cair nesse mundo. Ali ela vai ver a consequência da decisão errada que ela tomou na Terra. Aí ela vai ver a consequência do rumo errado que ele deu para si mesmo. Aí você fala, mas isso vai acontecer, não tem nada a ver com isso, eu não vou sentir isso não, isso aí é problema do meu espírito. É seu, porque você é o ser espiritual. A dor é o seu espírito que sente, é o seu espírito que pensa, é seu espírito que movimenta a sua fala. O seu corpo só corresponde à ordem espiritual que você dá, né? Então eu digo a vocês a importância da gente preocupar para onde vamos e como estamos. Aí falei para vocês no início da cultura. O que é essa cultura? Então vocês estão conhecendo hoje como funciona o mundo espiritual, né? Aí é uma informação que vai entrar para a mente de vocês, e aí vocês vão para um exemplo simbólico, né? Você recebeu 1000 quilos de informação. Exemplo simbólico, você. Desses 1000 quilos você tira 10 quilos e joga, que vira cultura. Quer dizer, as informações são veneradas, são compactadas e entram no seu corpo. Aí você já vai pensar, eu não posso fazer isso mais, você já não consigo falar palavrões, já não consigo beber, já não consigo tentar uma atitude mais, porque já entrou para a sua cultura e seu espírito já raciocina dentro daquela forma e sabe, isso eu não posso fazer. Minhas palavras, minhas atitudes erradas vai me prejudicar e vai prejudicar as pessoas que estão no meio, porque eu vou atrair espíritos negativos para perto de mim que vai prejudicar eles também. Então você vai pensar diferente, quer dizer, é a sua cultura. Você já está vivendo diferente, porque novas informações foram agregadas ao seu acervo cultural individualizado. Pois vejam bem, e assim, então vejam bem, então essa necessidade que nós temos de sempre buscar uma compreensão, não vivermos, né, sem respostas. O que é você viver sem respostas? Você aceitar a forma de vida que você tem, se fechar nela e seguir, cabeça baixa adiante, esperando chegar o dia do sacrificado, para ver o que vai acontecer depois. Pois eu te digo o que vai acontecer depois. Você vai cair numa faixa vibratória, vai precisar de socorro, vai sofrer como os outros espíritos sofrem quando não tem essas informações, não são socorridos. Vão sofrer porque vai chegar, vai dar na rua, ninguém vai te ver, ninguém vai te escutar, como eles falam para a gente, né? O que está acontecendo? Que brincadeira é essa que está acontecendo comigo? Eu chego de cidade, ninguém me vê, ninguém me escuta. Mas isso é que acontece com os espíritos desencarnados. Ô meu irmão, você não é difícil, não é escutar, porque para você estar com o corpo espiritual, nós só enxergamos em matéria física. Você não tem mais a matéria física. Então a sua necessidade é de compreensão que você agora no espírito e procurar sua nova morada espiritual. Você vai ter que procurar uma nova morada, essa morada de carne agora, você vai se desimpregnar das energias terrenas que está em seu corpo espiritual. Você vai trazer para a sua cultura, para a sua mente, né, a compreensão de que a sua nova morada é nos espíritos, que você vai ter novos amigos nos espíritos, que você vai ter que comportar-se como um espírito, né? Você vai ter que compreender tudo isso e formar uma nova cultura para a sua continuidade, para a sua vida. Então, vejam bem, é assim que acontece do outro lado. Então é importante a gente compreender que na rua a gente passa por muitos espíritos desorientados, que desencarnou e estão perdidos sem saber para onde vão. Nós fazemos trabalhos de cura sucessiva, quando a gente busca esses espíritos, orienta, conversa, cura eles, energiza eles, leva a mente deles para o ponto de equilíbrio e leva eles para as cidades espirituais, para as casas espirituais, as colônias espirituais, os pronto-socorro, de acordo com a condição de cada um. É o socorro que nós prestamos. Mas para prestar esse socorro, precisa do magnetismo da mediunidade. A espiritualidade precisa de médium. Aí você pergunta, mas por que o mentor de luz já não passa a mão desses espíritos carregam?
ele só enxerga aquilo que está no alcance da sua visão no plano que ele está. O mentor está numa condição mais elevada de energia. Então o mentor vê ele e ele não vê o mentor. O mentor conversa com ele no escuro. O mentor, para ser escutado por ele, tem que reduzir a vibração dele até o nível onde ele está. E se fala para ele, ele não consegue modificar a cabeça, o pensamento, a vontade dele. Aí precisa então do magnetismo humano. A nossa mediunidade, ela favorece o mentor conectar a nós e falar para os espíritos através da nossa condição magnética. É um efeito da mediunidade. E através da nossa mediunidade, trazer esses espíritos e elevá-los, e curá-los, e tirá-los da situação ruim em que eles estão vivendo. É uma grande caridade que fazemos. Socorrer quem não está perdido do outro lado e quem não tem uma oportunidade sequer de ser ouvido. Ele só vai ser ouvido através dos recursos mediúnicos de um médium. Então vocês veem como é importante desenvolver a mediunidade, como é importante você se colocar a serviço, porque você também pode cair numa situação dessa. Você pode morrer, seu corpo está ali, você tem conversando, vendo seu corpo, e agora para onde eu vou? Eu vou morar na minha casa. Se você for morar na sua casa, as pessoas da sua casa vão ficar todas desorientadas, porque a sua vibração de espírito vai tirar as pessoas lá do ponto de equilíbrio. E elas vão ficar agitadas, vão ficar nervosas, vão ficar tensas, né? Você não pode morar na sua casa com o espírito, né? Você vai andar para um local, você causa efeitos nas pessoas que lá estão também. Você vai andar na rua, outros espíritos vão te pegar como será, e aí vem o sofrimento inacabado. Quer dizer, você vai ter que sair da crosta terrestre, do local onde a gente vive, e seguir com os mentores no local inseguro. E para ir para esse local inseguro, como é que você vai fazer para ir? Vai precisar de um médico. Ou então, você vai ter que estar numa condição de evolução, uma condição vibratória, que te permita ser socorrido pelo seu mentor e levado quando você desencarnar. Mas se você não tem essa preparação, passou pela vida sem se preocupar com isso, você vai cair com os outros espíritos aqui na camada terrestre. Então é muito delicado isso. E não se pode deixar para depois, né? Estou falando para vocês então da parte espiritual. Vamos falar então da mediunidade de vocês também, né? E da cultura de vocês. A partir do instante que você desenvolve a sua mediunidade, você desenvolve a sua mediunidade, começa a trabalhar com o seu mentor de luz, o seu mentor vai conectando você, você vai vivendo uma nova situação na sua vida, uma situação de luz, de instrução, de aprendizado, um exercício de caridade. O exercício quer dizer uma atividade. Você não está apenas escutando, você não está apenas sendo acalentado por palavras de bondade, não está sendo apenas acalentado por palavras que lhe agradam, né? Não está sendo apenas orientado nos seus comportamentos. Você vai praticar o que você aprendeu, você vai praticar a sua cultura, né? Se você é doutrinador, você vai doutrinar aquilo que precisa da sua doutrina. Você é de incorporação, você vai conectar o seu mentor para que ele possa trabalhar através do seu conjunto magnético, que é o seu corpo. E assim você está recebendo energias, você passa a viver uma nova situação na sua vida. Essa nova situação te traz uma nova vida. E você vai perceber que nessa nova cultura, nessa nova conexão energética, você vai modificando o seu jeito de ser. Você vai pensando diferente, você vai tratando as pessoas diferente, as suas palavras são diferentes. Quer dizer, o seu grau de sabedoria, de aprendizado vai aumentando automaticamente, né? Tudo vai se transformando para melhor em nosso ser, porque a sua conexão, a sua proximidade com o plano de luz se torna maior. Meus irmãos, graças a Deus. Então, eu coloco para vocês o seguinte: a gente tem a atitude para fazer, como vocês estão tendo de ouvir aqui hoje, né? Buscar desenvolvimento de unidade, buscar conhecimento, buscar compreensão, buscar uma forma nova de viver. Buscar uma nova vida, se podemos colocar aqui, né? Eu quero melhorar. Eu quero melhorar, eu quero ser diferente. Eu quero resultados na minha vida. Mas quando se fala em resultados, não pode ser só resultados do plano material. Eu quero trabalhar, ganhar dinheiro e ficar na comodidade. Não vamos pensar assim. Eu quero sim ter resultados materiais, sim, ganhados com dignidade, com honestidade, com trabalho, com respeito humano, né? Eu quero sim ter resultados também na minha vida espiritual. Eu quero estar mais perto da espiritualidade. Eu quero ter mais resultado na minha vida individual. Eu quero
evolução dentro de mim mesmo, chegar nos locais e me sentir seguro, né? Chegar nos locais e não me sentir pequeno diante das pessoas. Então eu quero ser diferente. E como você vai ser diferente? Se fortalecendo espiritualmente através da conexão com o plano de Deus. E é isso que a gente orienta vocês. Temos que conviver com a espiritualidade. E essa convivência é favorecida quando você também desenvolve a sua mediunidade. Meus irmãos, graças a Deus. Então é importante a gente compreender a nova fase que Deus coloca para nós. Né? Nós temos sempre que trabalhar, socorrer aqueles que precisam. Veja, a gente sempre convida os nossos médicos, a proposta é reunião na terça-feira, às 19h30, todos vocês são convidados a estar presentes, reunião com o nosso povo mediúnico. E hoje nós vamos tratar também dos trabalhos de resgate que temos que fazer. Mas vocês têm que fazer, você tem que participar. É importante você fazer parte do grupo de espíritos, de mentores de luz que vão resgatar aqueles irmãos que estão sofrendo. Imagine você, a criança que desencarnou. Você vai, mas ela é muito boazinha, não fez maldade com ninguém, mas ela desencarna. E quando ela se vê naquela situação onde não é escutado, não é visto por ninguém, ela entra em desespero. E a criança em desespero quer um pai. E aí naquele desespero que ela entra naquela angústia, ela se conecta ao negativo. Mesmo sendo criança, há uma conexão negativa. Aí ela fica presa naquela camada negativa. Difícil do mentor levar ela para um local porque ela torna a retornar para onde a energia que ela conectou está. Aí essa energia de angústia, de tristeza, puxa ela de volta para baixo. Então ela tem que sair dessa energia. Aí precisa de quê? Precisa de um magnetismo humano. Precisa de um médium. Aí quando você estiver em casa, você pensar, não está tendo os trabalhos agora, você vê, nossa, muita gente está sofrendo. O magnetismo do meu corpo, o meu ectoplasma, a minha frutificação é a cura desse corpo, desse mundo. Eles precisam ser socorridos. Eu sou um desses socorristas da espiritualidade maior. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que ajudar a curar essas pessoas. Né? Mas você não conhece essas pessoas, não importa, é o Filho de Deus. Né? A gente não olha isso. O médico, quando está atendendo o SUS lá no hospital, ele não escolhe o paciente que vai atender. Ele atende todos que chegam, se conhece ou não. Né? Nós também não escolhemos ninguém, todos são bem-vindos. Chegou um espírito para ser curado por você, né? Chegou um espírito para você doutrinar, você não vai escolher quem é, você vai curar. É o Filho de Deus que o mentor de luz colocou ali para você doutrinar, para você incorporar. Então é isso importante você preocupar. Né? Qual é o seu trabalho, qual é a sua missão? E não é difícil a gente fazer isso. Né? Porque você envolve uma energia tão grandiosa, é tão maravilhoso, né? Estar trabalhando, vocês vão ver como é encantador. Eu digo a vocês, é dedicação, é trabalho, viu? É empenhar para que as coisas funcionem e a gente alcance o resultado que precisamos. Lembrando disso, né? Nosso Mestre Jesus precisa de obreiros, precisa de trabalhadores para que a obra dele se realize na terra. É importante a gente orar, rezar, tudo isso é grandioso, mas é mais importante ainda a gente ter ação, ter trabalho, ter atitude. E assim, com essas atitudes, praticar o socorro àqueles que precisam, usando o recurso que Deus nos deu, que é o magnetismo do nosso corpo, que é a base da nossa mediunidade. Meus irmãos, graças a Deus. Assim, agradeço a vocês que aqui se colocaram e vamos partir para a nova parte do nosso desenvolvimento. Esse foi apenas um momento de instrução que a gente coloca aqui.